Boa tarde. Vamos lá, galera. Hoje, resolução de questões de área de figuras planas. Na aula passada, nós começamos a aula resolvendo o problema do Enem de funções trigonométricas. E eu passei outros problemas aí para você tentar resolver. Creio que você tenha resolvido, tá legal? Caso não o tenha, só tirar as dúvidas comigo, tá legal? Via portal do Google Classroom ou pelo grupo de WhatsApp, onde eu tô lá junto com vocês, tá? E nessa aula a gente terminou a aula falando sobre toda a teoria envolvida na parte de área de figuras planas. Fiz um monte de desenhos e coloquei todas as fórmulas necessárias para que vocês consigam fazer as questões de área. A área é o carro-chefe do assunto geometria plana, tá legal? E um pré-requisito importante é que você saiba toda a parte teórica da geometria plana vista até agora. Hoje eu selecionei alguns problemas para mostrar a você como se trabalha com área. Existem outros detalhes que eu prefiro mostrar aqui para vocês na resolução das questões. Então, o primeiro modelo de questão importante a partir de agora, e esse tipo de problema aparece muito também na geometria espacial, é esse problema aqui da Universidade Estadual do Ceará. Ao aumentarmos em 20% a medida do raio de um círculo, sua área sofrerá um aumento de... Bom, esse problema, galera, você pode montar do jeito que eu vou fazer aqui com você, bem explicadinho, e quando você estiver familiarizado com esse modelo de questão, você já pode fazer isso direto, tá? Então você vai separar no primeiro momento esse problema em duas situações, tá legal? Então olha aqui, ó. A primeira situação. A primeira situação nesse tipo de questão, você vai considerar a circunferência de raio R. Tá certo, moçada? Ou seja, sem mudança nenhuma atribuída à questão. Então, se a circunferência é de raio R, o círculo, né? É de raio R, a área deste círculo é πr ao quadrado. Deixa eu adicionar o Guilherme aqui. Aí πr ao quadrado. Então essa é a primeira situação. É a situação onde não há mudança imposta pela questão. Tá legal? E aí vamos a... Aí começou. E vamos à segunda situação. Vamos lá. Segunda... Ah, cara, não brinca comigo não, meu filho. Aí. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, cara. Segunda... Olha isso. Ai, meu Deus. Segunda situação. Segunda... Agora foi. Olha isso. Segunda... Você vai entender, né? Então vamos lá. Segunda situação. A segunda situação você vai acrescentar as mudanças impostas pela questão. Tudo bem? Vamos acrescentar aí as mudanças impostas pela questão, que é uma circunferência de raio aumentado em 20%. Se aumentou o raio em 20%, lá na porcentagem matemática 1 você deve ter estudado essa historinha aí, tudo bem? O raio vai passar a ser quanto? Aí travou aqui para mim, ó. O raio vai ser 1,20 R. Perfeito? Galera, olha só. Travou aqui para mim, ó. Eu vou ter que descompartilhar a tela e voltar de novo, tá? Só um instantinho, tá? Que eu vou reiniciar só a tela. Dá um tempo aí que eu já volto, tá bom? Por favor. Essa internet e esse programa estão bastante complicados, cara. Espera aí que eu já vou abrir aqui de novo. Tá muito difícil hoje. Vamos nessa. As aulas que eu dei de manhã também estavam assim. Mas agora piorou, porque nem consigo escrever no programa direito. Então já vou compartilhar a tela com vocês nesse momento. Aqui, ó. Vamos lá. Pronto.
Vocês já devem estar enxergando. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira situação. Vou colocar aqui maneiro para você, ó. Vitória entrando aí. Aqui, primeira situação, circunferência de raio R, e aí, ó, área pi r ao quadrado. E a segunda, lá, como é que escreve maneiro? Sem problema. Segunda situação, você vai acrescentar as mudanças impostas pela questão. Ele aumenta em 20% o raio do círculo. O aumento de 20% significa um fator de aumento de 1,20. Como eu disse anteriormente, esse 1,20 é o fator multiplicativo que representa o aumento de 20%. Isso aí em matemática é uma porcentagem, beleza, galera? Então, nesta segunda solução, com o aumento do raio, eu vou ter uma área diferente, que eu vou chamar de a linha. Como a área do círculo é πr ao quadrado, então nós temos π vezes o raio, que agora vale quanto? 1,20 r ao quadrado. Perfeito? E aí, sempre nesse tipo de problema, você vai escrever a segunda situação em função da primeira. E aí você vai ter o fator de aumento ou o fator de decréscimo. Tá bom? Então, isso aqui vai ser π, bem devagarzinho para que você entenda. 1,20 ao quadrado, quando você faz essa conta, isso vai dar 1,44 r ao quadrado. E perceba que, arrumando, deixa eu adicionar a Juliana aqui, e perceba, galera, aqui. Calma aí. Perceba que, ao arrumarmos essa expressão, nós temos 1,44 vezes πr ao quadrado. Mas πr ao quadrado é a área original, sem a mudança imposta pela questão. Então, isso daqui vai ser a área nova, é 1,44 da área original. E este fator multiplicativo, ele representa um fator de aumento. Então, aumento de quantos por cento? É um aumento de 44%. Perfeito? Então, quando você aumenta o raio de um círculo em 20%, a área ela fica aumentada de 44%. Como eu disse no início, esse é um modelo de questão aí recorrente, principalmente na geometria espacial. Tá? Se você dividir o problema nessa maneira, pelo menos no início aí do teu estudo, tu vai matar todos. E conforme você for ficando craque, você já pode fazer direto esse tipo de problema. Tá legal? Então perceba que a ideia do fator multiplicativo lá da porcentagem vai ser muito importante nesse modelo de questão. Legal? Então, primeira questão é esse tipo aí, tá? Que sempre você resolve dessa maneira. Tá bom? Então, dá o... Oi. Qual capítulo do livro é esse mesmo? Esse, se eu não me engano, é o 19. Muito obrigada. Se eu não me engano, é o 19 e o 20, tem questões do 19 e do 20. Tá bom? Apostila 3. Tá bom, obrigada. Valeu. Então, vamos para a próxima questão. Outra questão bastante explorada em diversos vestibulares. Tá legal? A ideia dessa questão ela é explorada bastante em diversos modelos de questão. E essa questão ela diz o seguinte, ó. A figura a seguir representa um cubo de lado 6 centímetros, e um triângulo ABC. Ele quer a área do triângulo ABC. Tudo bem? E aí, galera, as duas fórmulas que a gente mais utiliza no cálculo de área é as duas fórmulas que eu mostrei lá na teoria. É a área do triângulo tradicional, que eu vou escrever aqui, que é a que a gente vai usar. A área de um triângulo é a área mais cobrada, galera. É simplesmente o produto da base vezes a altura do triângulo sobre 2. Tá legal? É essa que nós vamos usar. Aí, Anderson, quem é a base desse triângulo aqui, ó?
E é isso que essa questão e outras diversas exploram. Quem é a base? Quem é a altura? O aluno despreparado, ele vai fazer o seguinte: a base é 6 e a altura é esse segmento aqui, Anderson. Tá legal? Mas aí, galera, lembra que a altura, ela é perpendicular ao lado que ela toca. Tá legal? Tudo bem? Então, esse segmento aqui, se você pegar o triângulo ABC, ele é a altura do triângulo. Mas calcular isso daqui vai ser um martírio nesse problema. Tá legal? Então, a ideia que é cobrada é, ao invés de você ficar calculando base e altura, que tal você, usando o fato que a altura é perpendicular ao lado que ela toca, é você encontrar este triângulo ABC, neste triângulo ABC, uma base e uma altura compatíveis. Então, olhando para a figura, observando a figura, considerando, vou até escrever isso aqui para você, ó, para você tirar print aí, ó, bonito. Aí olha para a figura, isso cai direto, considerando a base do triângulo como o segmento BC, vamos considerar a base sendo BC. Então, a altura precisa ser perpendicular a BC, correto? E neste segmento, a altura, ou seja, o segmento perpendicular a BC, ó, é o AB. Já que, por se tratar de um cubo, todos esses ângulos do cubo são ângulos retos, são ângulos de 90 graus, tudo bem, galera? Então, esse ângulozinho aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Ó. Ou seja, esse ângulo é um ângulo de 90. Ou seja, o que é perpendicular à base BC é o lado AB, tudo bem? O que é perpendicular ao BC é o lado AB, tudo bem? Então, considerando a base sendo BC e a altura, o segmento AB, você mata a questão rápido. E é isso que é bastante cobrado, tá legal? Então vamos nessa, a área do triângulo bem bonitinha, usando essa fórmula que está aí. Quem é a base é o segmento BC. Perceba que BC, ó, é a diagonal de um quadrado, já que um cubo ele é formado por 6 quadrados, como nós vamos ver na geometria espacial. Então, BC é a diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado nós já estudamos, e eu coloquei isso na aula passada. A diagonal do quadrado mede 6 raiz de 2. Então, tá aqui, ó, 6 raiz de 2. Então, a base, 6 raiz de 2. Vezes a altura que é perpendicular ao lado BC. Ó. A altura mede quanto? Mede 6. Tudo isso sobre 2. Então tá aqui, ó, uma maneira rápida e prática de você calcular a área de triângulo numa figura aí feia, tudo bem? Então aí nós temos que a área do triângulo corresponde a 6 raiz de 2 vezes 3. Então a área do triângulo, 18 raiz de 3 centímetros quadrados. Eu já sei que sempre surgem perguntas nesse tipo de questão e eu vou tentar me antecipar a isso. Então, antes, deixa eu colocar aqui, resposta correta, letra B. Alguns alunos podem perguntar assim, Anderson, tudo bem, essa ideia aqui é muito importante, você descobrir quem é a base e sabendo que a altura é perpendicular, a base é o segmento BC e a altura é o segmento AB. Belezinha? Tá. Uma outra maneira que você tem de fazer essa questão, e você vai perceber que, cara, é muito complicado, é você saber que você pode calcular a área de um triângulo dadas as medidas dos seus 3 lados. Então, o triângulo ABC, você tem a medida do lado AB, que vale 6. Você tem a medida do lado BC, que vale 6 raiz de 2. E se você já estudou geometria espacial, tá com ela aí na cabeça, você tem um segmento AC.
Como nós vamos ver, a diagonal de um cubo é a aresta do cubo, a raiz de 3. Nós vamos ver isso. É legal? E aqui você pode calcular a área desse triângulo, desse mesmo triângulo, que é a raiz de 2. Você pode calcular a área desse triângulo utilizando a fórmula de Heron. Tá legal? Qual é a fórmula de Heron? A fórmula de Heron é aquela fórmula que nos permite calcular a área de um triângulo dadas as medidas dos seus 3 lados. Tá bom? Então tá aqui, ó, P menos B, P menos C. Tá? Você tem os 3 lados. Como é que se calcula a área de um triângulo dadas as medidas dos seus 3 lados? Fórmula de Heron, onde P é o semiperímetro. Tá? Geralmente, essa é a primeira ideia que a galera tem. Tá legal? E aí você vai perceber que quando você for aplicar essa fórmula, olha as medidas dos lados. Cara, vai ficar raiz com raiz de 3 com raiz de 2. Caraca, o perímetro vai ser um número irracional com duas raízes, com raiz de 2 e raiz de 3, ou seja, nada agradável você calcular esta área pela área do triângulo. Tá? Se você fosse por o caminho que eu mostrei logo no início, que é calcular a altura dessa face aqui, ó, do triângulo ABC, você teria mais trabalho. Tá legal? Aqui, ó, perpendicular à altura. Tá legal? Você teria que este ponto é o ponto médio do segmento, tá bom? Esse triângulo aqui é retângulo. Você poderia aplicar o teorema de Pitágoras aqui para achar essa altura e aplicar essa fórmula. Tá bom? Você tem várias saídas. Esta saída que eu estou te mostrando é essa saída que torna a questão rápida e prática. As outras maneiras, você tem aí a primeira ideia que você tem, geralmente é que você vai seguir até o final. Essa ideia de você olhar o triângulo ABC desta maneira aqui, ó, base e altura, é a maneira aí primordial para você ter o seu trabalho facilitado. Tá certo? Então essa é a segunda ideia. Dá um printzinho aí e vamos para a próxima questão, muito importante a próxima questão. Tá legal? É essa questão aqui, ó. Tá? Muito importante. Anderson, essa questão é da AFA. Cara, essa questão aqui ela pode ser facilmente contextualizada no Enem, na UERJ, e no Enem e na UERJ já apareceram bem piores que essa. Tá? Então vamos aproveitar essa figura e vamos fazer essa questão. Então essa questão ele diz o seguinte, ó. Na figura a seguir, tem-se que o arco DF é um arco de circunferência de centro e raio DE. Sabe-se que ADE é um triângulo. Eles falam que DE é paralelo a ABC. Tudo bem? Ele está dizendo que essas duas retas são paralelas. BD vale 7 centímetros. Vamos colocar aqui, ó. 7 centímetros. AC, 10 centímetros. BC, 6 centímetros. Esse ângulo aqui, eu não vou colocar que vai ficar feio, né? É um ângulo de 120 graus. E ele é tão bonzinho que ele te deu um cosseno de 120, menos meio. Aí ele quer a área do setor circular. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu tenho a dizer a você é, ele quer a área do setor. Então, se você não sabe nem como começar a questão, comece escrevendo a área que ele quer. Então a área do setor é π vezes r ao quadrado vezes o ângulo do setor, tudo isso dividido por quanto? Por 360 graus, onde este ângulo está em graus, tudo bem? Beleza. Então, para você calcular essa área, você precisa do raio, que é o DE, e você precisa do ângulo do setor. O ângulo do setor é este ângulo aqui, ó. E o primeiro passo da nossa solução vai ser encontrar esse ângulo. Tá legal? Então, vamos lá. Encontrar o ângulo. É a parte mais tranquila desse problema. Então, como é que a gente encontra esse ângulo alfa aí? Bom, esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus, como diz a questão. Se o segmento BC e o segmento DE são paralelos, então este ângulo
é igual a este ângulo aqui, ó, pois são ângulos correspondentes. Duas paralelas cortadas por uma transversal, este ângulo é igual a este. E pelo fato deste ângulo ser igual a este, a medida deste ângulo é 120 graus. Então, se esse ângulo é 120 graus, quanto falta para completar os 180? Exato, 60 graus. Então, essa criança aqui, que é o ângulo do setor, vale 60 graus. Tá legal, galera? Então, tá aqui, ó, o ângulo 60 graus. Perfeito? E agora, sabendo que o ângulo do setor é 60 graus, vamos partir para o cálculo do raio. Então, vamos lá. Encontrar o raio. E aí, olha, é aqui que você vai perceber que toda a geometria plana vai ser usada. Tá legal? Então, a primeira coisa que você observa é que nós queremos esse R aqui, ó. Toma. Tá legal? E você percebe que esse ângulo aqui é 120, eu não coloquei para não ficar carregada a nossa figura. Aí, olha só. Perceba que o triângulo ABC, olha para o triângulo ABC, e o triângulo ADE, eles são semelhantes. Tá legal? Eles possuem dois ângulos de mesma medida. Perceba que este ângulo aqui, olha, é um ângulo comum ao triângulo ABC e ao triângulo ACE. E além deste ângulo, eles possuem esses dois ângulos de mesma medida. Então, propriedade de semelhança de triângulos, ângulo-ângulo, como nós estudamos. Esses dois triângulos possuem dois ângulos iguais, então eles são semelhantes. E aí, usando a semelhança, nós temos, ó, lado oposto a este ângulo laranja, 6. Dividido pelo lado oposto ao laranja, R. Belezinha? Aí vamos lá. Lado oposto a esse de 120. Ó. Eu não tenho segmento AB. Lado oposto a esse de 120. Eu tenho que usar o AB. Então eu vou calcular este lado de medida AB para eu aplicar a semelhança de triângulos. Tá legal? E aqui você tem um triângulo qualquer, onde foi dada a medida dos três lados e a medida de um ângulo. E isso daqui é pedido, o cara está implorando para você usar a lei dos cossenos. Como nós estudamos, você usa a lei dos cossenos quando você tem a medida dos lados e apenas um ângulo. Perfeito? Então vamos aplicar aí a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que x ao quadrado, lembra que é sempre o lado oposto ao ângulo, isso é igual a 6 ao quadrado, soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto dos lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Legal? Então, x ao quadrado, 36 mais 100, 136. Aqui vai ficar 120, né? Menos 120 vezes o cosseno de 120, que vale quanto? Menos meio. Menos com menos dá mais. 136 mais 60. Então, x ao quadrado. Isso vai dar 196. Portanto, raiz quadrada de 196 é o 14. Então, achei o valor de x, 14. E tendo este valor de x, que corresponde ao segmento AB, eu posso aplicar a semelhança de triângulos que eu já mencionei. Ó. O triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE. Tá legal? Então vamos montar essa semelhança de triângulos aí. Ó. Vamos usar o ângulo laranja, lado oposto ao laranja no triângulo menor. 6 é proporcional ao lado oposto ao mesmo ângulo laranja no triângulo maior, que é R. Assim como lado oposto ao ângulo de 120 é o X, que vale 14. Show? Sobre a medida do lado oposto ao mesmo ângulo de 120 no maior. 7 mais 14. Prontinho, achei o raio. Certo? Conclusão.
Posso até botar aqui, ó. Então, aqui é 14 mais 7. Isso daqui vai dar 14 sobre 21. 14 sobre 21. Legal? Então, 6 sobre R, 14 sobre 21. Nós podemos cancelar aqui o 14 com o 21. Por 7 dá 2. Por 7 dá 3. Então, aqui é 2. E aqui é 3. Então, você percebe que eu tenho 2R igual a 18. Conclusão, o R é igual a quanto? Igual a 9 centímetros. Então, achei o raio do setor. Então, tendo o raio do setor, você pode calcular a área dele através daquela fórmula que nós falamos inicialmente. Aqui vai ser π vezes o raio, que é 9 ao quadrado, vezes o ângulo do setor, que é 60 graus, sobre 360. 360 graus. E aqui é um mar de cancelamentos. Posso simplificar por 60. Aqui dá 1, aqui dá 6. Tudo bem? Eu vou colocar aqui maneiro para você, ó. Aqui é 1 e aqui é 6. Tá legal? Perceba que 9 ao quadrado é 81. 81 dá para você simplificar com 6 por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 81 dividido por 3 dá 27. Então, aqui dá 27 e aqui dá 2. Só simplificações. Então, a área do setor é dada por 27π. 27π sobre 2 centímetros quadrados. E eu acho que tem uma opção, tomara que tenha, lindo. Resposta correta é a letra B. Tudo bem? Então, essa é uma questão importante aí, tá legal? Onde ele pode contextualizar mole esse tipo de problema e envolve em outros aspectos da geometria plana, como eu mencionei a você. Legal, galera? Então tá aí, terceira questão, uma outra questão mais abrangente de área, tá? Muito importante, tá? E a 4 que eu vou fazer agora, aqui a próxima questão, a questão de número 4, que é a outra questão aí, né? A quarta questão. Cara, eu vou te dar uma dica. Eu vou falar uma parte teórica aí importante que vai facilitar aí muito várias questões aí, tá legal? Então eu sei que você já deu o print, então eu vou aí passar para a próxima. Só vou beber uma aguazinha. E olha essa questão. Anderson, ela é da AFA. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa questão ela tem uma parte teórica muito importante que cai direto no Enem, tá? Que é área entre figuras semelhantes. Área de figuras semelhantes. Tá legal? Então vamos lá. Vamos ler o problema. Vou colocar a parte teórica. Aqui eu acho que aqui dá espaço. Não sei. Vou colocar a parte teórica. A gente vai resolver essa questão rápido, tá bom? Ele diz o seguinte, ó. Considere no triângulo ABC ilustrado os pontos P, que pertence a AB, Q, que pertence a BC, e R, que pertence a AC. Aí uma coisa fundamental. Os segmentos PQ e QR são paralelos. PQ e QR são paralelos a AC e ABC. Então, QR é paralelo ao AB e o PQ é paralelo ao AC. Quando você enxerga isso, você já sabe que em algum momento você pode utilizar retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Então vamos lá. Sabendo-se que BQ vale 3 centímetros. Então tá aqui, ó. QC, 1 centímetro. E que a área do triângulo ABC é de 8 centímetros quadrados. Então, ele quer a área do paralelogramo rachurado. Tá legal? Então, vamos lá. A primeira ideia importante nesse tipo de questão é você perceber que isso aqui é um paralelogramo, tudo bem? Ele disse isso.
E a área de um paralelogramo é o comprimento vezes a largura. Tá? Você pode calcular o comprimento PQ e multiplicar pela largura QR. Você tem aí uma solução bem trabalhosa. Tá legal? Mas vou te dar uma outra dica aqui, ó, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente calcula uma área? Como é que a gente pode calcular a área dessa figura aqui achurada? Então, a área do paralelogramo, vou escrever aqui porque aqui eu vou fazer um desenvolvimento, ó. A área do paralelogramo, com qual hora que eu posso calcular essa área? Pegando a área do triângulo ABC, que é o grandão, subtrair a área do triângulo QCR, que é o menor, QCR, e eu posso subtrair da área do triângulo PBQ. Percebe que se eu fizer isso aqui, olha, eu acho a área do paralelogramo. Tudo bem? Então, essa é uma outra ideia, tá? Você escrever uma área conhecida, né, uma área desconhecida, melhor dizendo, como soma ou subtração de áreas conhecidas. Certo? Então vamos usar esta expressão para nós calcularmos a área desse paralelogramo. E aqui eu vou escrever uma parte teórica, que isso daqui cai toda hora. Tá? É área de figuras semelhantes. E aqui nós vamos aplicar esse teorema aqui, olha, que cai direto nas questões de triângulos, a área de triângulos. Beleza? Então, vamos lá. Atenção, deixa eu escrever aqui para você bonitinho. Vou colocar área de triângulos. Isso aqui pode ser estendido para quaisquer polígonos, tá legal? Vou colocar aqui área de triângulos. Tá legal? Então vamos escrever isso daqui, ó. Vou escrever tudo maneiro para você. Seja um triângulo qualquer, tá legal? Triângulo qualquer, esquece essa figura. Seja um triângulo ABC e o triângulo DEF, triângulos semelhantes, cujas bases medem, por exemplo, x e y. Então eu tenho um triângulo ABC cuja base mede x e eu tenho um triângulo DEF cuja base mede y. E esses dois triângulos são semelhantes. Então, olha só como é que você pode relacionar a área desses dois triângulos. Então aqui, ó, a área do triângulo ABC sobre... Você deve ter visto isso em escala, se eu não me engano. A área do triângulo DEF, eu posso relacionar essas áreas com as suas bases, tá? É igual, deixa eu botar aqui, ó, maneirinho, calma aí que travou. Tá aqui, ó. É igual a razão entre as bases. A base do ABC é x, a base do DEF é y, e posso relacionar medidas de comprimento com área desde que eu eleve ao quadrado as medidas de comprimento. Então tá aqui o teorema da área de triângulos semelhantes. Aqui eu escrevi as bases, mas você também pode ter quaisquer medidas lineares associadas. Pode ter a altura, por exemplo. Tá legal? Aqui você tem as bases, ó. Você pode usar as alturas, não tem problema nenhum. Só que essa questão não fornece as alturas, fornece as bases. Tá legal? Então tá aqui escrito, isso aqui é fundamental. Relação entre áreas de triângulos, isso aqui pode ser também de polígonos semelhantes. Legal? Então, toma isso. Isso cai toda hora. E vamos aplicar isso na resolução dessa questão. Perceba que ele te deu a área do triângulo ABC. E ele te deu as bases dos triângulos menores. Então, utilizando esta relação, a gente pode rapidamente calcular a área desses dois triângulos que aqui estão. Tá legal? Mas aí alguém pergunta assim, Anderson,
como é que eu posso afirmar que esses dois triângulos eles são semelhantes? Não tem nada aqui que me faça concluir que esses triângulos são semelhantes. Então vamos concluir que esses dois triângulos são semelhantes. Então, galera, você já pode aplicar isso aqui cegamente. Mas para atender a você que não consegue enxergar que esses dois triângulos são semelhantes, então vamos nessa. Primeira coisa, galera, ele diz que essa figura é um paralelogramo, tudo bem? Então, guarda isso. Vamos marcar os ângulos do triângulo ABC. Então, vou mostrar para você que esses dois triângulos são semelhantes. Então, eu vou falar que esse ângulo aqui, ó, é vermelho. Como é um paralelogramo, este ângulo aqui também é vermelho. Tá certo? Então, um ângulo do triângulo ABC é este vermelho. Vou falar que este ângulo B é laranja. E eu vou falar que este ângulo C é azul. Tudo bem? Então, os ângulos internos do triângulo ABC, vermelho, laranja e azul. Perfeito? Aí, olha para cá. Ele diz que este segmento, QR, é paralelo ao AB. Tá legal? Então, você tem duas paralelas cortadas por uma transversal. Duas paralelas cortadas por uma transversal. Se esse ângulo é vermelho, este ângulo que aqui está também é vermelho. Ou seja, são ângulos correspondentes. Tudo bem? Beleza. E aí você percebe o quê? Ó? Neste triângulo aqui, ó, você percebe que este triângulo menor tem dois ângulos, vermelho e azul. O triângulo maior também tem dois ângulos, vermelho e azul. Então já sei que esses triângulos eles são semelhantes. Tá legal? E já sabendo que esses dois triângulos, esse triângulo menor e o maior, são semelhantes, eu posso dizer que este ângulo aqui, olha, ele é laranja. O mesmo eu posso aplicar aqui, ó. Eu tenho que PQ é paralelo ao AC. Duas paralelas cortadas por uma transversal. Se esse ângulo é vermelho, este ângulo aqui também é vermelho. Ângulos correspondentes. Tá legal? E você percebe que esse triângulo tem um ângulo vermelho e laranja, assim como o grandão tem vermelho e laranja. Então, esses dois triângulos, o ABC e o PBQ, são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso dizer que este ângulo aqui, olha, é azul. E aí está provado que estes dois triângulos brancos são semelhantes. Tá? Então, eu deixei margem aí para que você tenha dúvidas. Tá? Essa parte de ângulos e semelhanças de triângulos, nós chegamos a ver aí presencialmente. Tivemos uma aula, primeira aula de exercícios online sobre isso. Tá? E isso é muito importante. Perfeito? Então tá aqui. Vamos aplicar agora esta relação. Então, primeiro passo, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Vou calcular a área desse triângulo. Então, nós temos que a área do triângulo QCR, já que ele é semelhante com o grandão, então, sobre a área do triângulo ABC, isso vai ser igual a razão entre as bases elevado ao quadrado. Qual é a base do QCR? 1, Anderson. Beleza. Qual é a base do ABC? É o BC. E a base vale quanto? 4. 1 quarto ao quadrado. Tá aí. Vou calcular a área do QCR. Já sei que a área do ABC, olha, a área do ABC vale quanto? 8. Então, isso aqui é ao quadrado, daqui é 1,16 avos. Deixa eu colocar logo aqui. 1,16 avos. Belezinha? Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que a área do QCR sobre a área do ABC, que vale 8, e isso é igual a quanto?
a 1/16. E cancelando 16 com 8, cancelando 16 com 8, aqui dá 2, correto? Nós chegamos à conclusão que a área do QCR é meio. Então chegamos aí na primeira área. A área desse triângulo aqui, olha, é meio. Certo? Vamos fazer agora a mesma coisa para encontrar a área desse triângulo PBQ. Então, a área do PBQ sobre... Aí eu posso fazer, olha, com a área do grandão, que é 8, ou eu posso fazer com o pequenininho, com esse daqui, já que eles são semelhantes. E aí, tanto faz, tá legal? Vou fazer com o pequenininho aqui, ó. QCR, todos eles são semelhantes. Isso daqui vai ser igual a quanto? A base do a base do triângulo PBQ, 3. A base do QCR, 1. Isto elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quanto? 9. 3 ao quadrado, 9. Então a conclusão é, a área do APQ, que é o que eu quero, a área do PBQ, desculpa, a área do PBQ, dividido pela área do QCR, que nós encontramos que vale meio, que vale meio, e isso tem que ser igual a 9. Então, multiplicando cruzado, nós encontramos que a área do PBQ é igual a quanto? 9 meios. Certo? Está aqui a área desses dois triângulos. Então, é claro que eu fiz bem devagar para que você entenda a aplicação desse teorema, tá legal? E aí, isso aqui cai direto. Então, a área do paralelogramo, ela corresponde a quem? A área do ABC foi dada, que é 8. Menos a área do QCR, meio, menos a área do PBQ, que é 9 meios. Aqui, ó, vai ser quanto? Ó? 9 meios menos 9 meios menos 1 meio dá menos 10 meios. 10 sobre 2 dá 5. 8 menos 5, a área pedida, que é a área do paralelogramo, mede 3 centímetros quadrados. 3 centímetros quadrados. E 3 está na alternativa da letra B. Então tá aí, bem devagar eu fiz com você esta aplicação. E isso daqui é fundamental, galera. Fundamental. Perfeito? Tu não tem noção do quanto isso é fundamental. E o Enem cobra isso daqui direto. Isso daqui, ó, relação entre áreas, você vê em escala. Quando você quer a relação entre áreas na escala, você pega a escala e eleva ao quadrado. Creio que você já viu isso daí lá na matemática 1. Tá? E isso daqui nós vamos ver também direto na geometria espacial. Relação entre áreas, e lá a gente vai ver a relação entre volumes. Mais cobrado ainda. Certo? Então dá o seu printzinho aí. Qualquer dúvida é só você falar. Tá bom? Deixa eu beber uma água. E aí tem uma questão muito legal que eu separei também. Eu tenho que agora achá-la. Muito legal para a gente revisar uma coisa que nós vimos presencialmente, tá? Que pode facilitar e muito aí o cálculo de área. Então vamos lá. Deixa eu achar agora a questão aqui. Ó, eu separei essas, ó, do Enem, bem tranquila, tá? Você pode até tentar fazer depois, tá bom? Separei essa do Enem. Separei essa outra do Enem. São questões tranquilas, tudo bem, galera? Setor circular, de segmento, como é que é aquela fórmula? Eu esqueci, deu branco. Coroa circular.
Tá? Essa aqui também é legal, envolvendo perímetro e área. Todas estão na tua apostila. Essa daqui que a FATEC copiou do Enem. É essa aqui que eu quero. Ó. Uma outra ideia de área parecida com o que nós acabamos de ver. Anderson, é da Unicamp. Quando você vê questão múltipla escolha da Unicamp, parecidíssimo com as questões de múltipla escolha da UERJ. Tá? Eu acho que eu já mencionei isso. Questão múltipla escolha Unicamp, UERJ, você pode fazer aí um estudo para a Unicamp também, mas a UERJ cobra questões muito parecidas. Tá legal? E essa questão é muito interessante, isso daí pode aparecer sim contextualizado no Enem. Tá? Então vamos lá. No triângulo ABC exibido na figura, M é o ponto médio do lado AD e N é o ponto médio do lado AC. Se a área desse triângulo MNB é T, a área do ABC é igual a quanto? E aí, vamos lá, com bastante calma. Tá certo, galera? Então vamos nessa. Eu vou escrever tudo para você. Primeiro passo. Ele diz que M é o ponto médio. Vou escrever. M é o ponto médio do segmento AB. Tá legal? Vamos lá. Então, você consegue me dizer... Não trava não, parceiro. Faz comigo não. Pronto. Então, o segmento M, ele é dividido em duas partes iguais. Tudo bem? Então, esse pedaço é igual a esse. Então, qual é a conclusão que você chega? Quem é este segmento MM? Esse segmento MM aí, galera, qual é o nome do segmento, tá legal? Que divide, né? Você pode, peraí, só um instantinho aqui. Peraí, rapidinho. Peraí. Tá, beleza. Então vamos lá. Agora voltou aqui ao normal para mim, que tava travando aqui a internet. Então, M é o ponto médio do segmento AB, perfeito? Então, olha só, galera. Olha para o triângulo BMT, tá vendo o triângulo BMT? E olha para o triângulo AMN. Você tem esse triângulo achurado e você tem esse triângulo aqui, ó, AMN. Tudo bem? Aí olha só a sacanagem, tá? Perceba que este triângulo AMN e o triângulo BMN, eles possuem a mesma base. Qual é a base do triângulo AMN? AM. Qual é a base do triângulo BMN? BN. Percebe que eles possuem a mesma base? Sim ou não? Então, vamos lá. Vou escrever aqui, ó. A, N, triângulo. A, tá travando, cara, direto para mim aqui. A letra tá sendo tremida. Vamos lá. Triângulo A, M, N. E o triângulo B, M, N, eles possuem a mesma base. Percebe que eles possuem a mesma base? AM e MB. E aqui é que está o pulo do gato. Eles possuem a... Aqui que está a visão que você precisa ter, ó. E eles possuem a mesma altura. Caraca, Anderson, como assim? Aí eu vou fazer aqui um rascunho, tudo bem? Eu vou apagar o rascunho. Olha para esse triângulo. Olha só, eu vou botar essa figura aqui, ó. Toma. E você vai entender isso aí perfeitamente, ó. Olha aqui. Tá? Vamos supor, não vou fazer aquela figura não, só para você visualizar isso. Tá legal? Vamos supor que BD seja igual a CD. Esses dois triângulos ABD
e ACD, eles têm a mesma base. E você percebe que eles têm a mesma altura. Quer ver? Eu vou desenhar aqui a altura para vocês. Ó. Vou desenhar de laranja. Ó, qual é a altura do ABD? É um segmento, esse segmento aqui, que forma 90 graus com o lado BD. Sim ou não? Agora, olha para o triângulo BACD. A base é a mesma do ABD. Percebe que este segmento é a altura do triângulo ACD? Percebe que o ACD é um triângulo obtuso. Este ângulo aqui é um ângulo que está entre 90 e 180. E a altura de todo o triângulo obtuso está na projeção deste segmento. Então, esse segmento é a altura tanto do ABD quanto do ACD. Sim? E é o que ocorre nesta figura. O triângulo AMN, no nosso esboço, corresponde ao ABD. E o triângulo BMN corresponde ao ACD. Então, eu vou traçar a altura aqui de preto para você. Ó. A altura seria este segmento. Tá legal? Tá aqui a altura. Seria isso aqui. Ó. A altura do triângulo AMN é esse segmento preto. E a altura do MNB seria este segmento. Então, esses triângulos possuem a mesma base e a mesma altura. Se eles possuem a mesma base e a mesma altura, eles possuem áreas iguais. Como é que você calcula a área? Base vezes altura sobre 2. Se eles possuem a mesma base e possuem a mesma altura, então eles possuem a mesma área. A área do triângulo AMN é igual à área do triângulo BNN. Certo? Então, a área do triângulo BAMN, desculpa, a área do triângulo AMN vale quanto? Vale T. São a mesma área. Perfeito? Então, tá aí o primeiro passo. Se essa área aqui, olha, rachurada mede T, esta área daqui também mede quanto? Mede T. Percebeu? Tá aí, primeiro passo. E o segundo passo, você vai ter o mesmo trabalho de observar que essa ideia acontece também usando o fato que N é o ponto médio do segmento AC. E aí você vai fazer a mesma coisa. Tá legal? Aqui eu vou já concluir e eu vou deixar a visualização para que você treine, tá legal? Esse mesmo raciocínio você vai aplicar agora para esse segundo passo e você vai perceber que o triângulo, tá legal? Que o triângulo BCN, tá vendo? BCN? O triângulo BCN e o triângulo BAN e o triângulo BAN, eles possuem a mesma base. Estou escrevendo aqui maneiro para você. Possuem a mesma base. A base do BCN, deixa eu colocar aqui que são iguais, não é? Para ficar bonito, ó. Então, esse segmento é igual a esse. Legal? Então, eles possuem a mesma base e eles também possuem a mesma altura. Tá bom? Eu vou deixar para você aqui, ó, usando esse mesmo artifício como treino, tá legal? Para você enxergar qual é a altura desses dois triângulos. Eles possuem a mesma altura. Perfeito? Então, a conclusão que você chega é que a área do triângulo BCN
é a mesma área do triângulo ACN, correto? A área do BCN é o mesmo que a área do BAN. Como você consegue enxergar que a área do triângulo BAN é 2T, então a área do triângulo BCN também vale quanto? 2T. Então essa área aqui do BCN vale 2T. E olhando para esta configuração, você consegue perceber que a área do triângulo ABC é a soma das áreas dos triângulos que o compõem. Então você tem aí T mais T mais 2T. Isso é igual a quanto? 4T. Então 4T é a resposta que eu espero. Tá aqui, resposta correta é a letra C. Então, eu estou usando essas questões para te dar mais informações a respeito da visualização tão cobrada no Enem, né? Visualização espacial, visualização plana, com a parte teórica que nós estudamos, tá legal? Então, tá aí bonitinho a solução dessa questão aí, que já caiu um negócio parecido com esse no Enem, sobre área de triângulo. Por isso que eu disse, galera, lá na teoria, que essa área aqui, ó, ela era a mais cobrada, tá legal? A mais cobrada. Base vezes altura sobre 2. É a mais cobrada. Você já percebeu aí duas questõezinhas onde a gente usou isso daqui de forma indireta. Legal, moçada? Então, tá aí essa questãozinha aí maneiríssima para você ter aí no seu arsenal. Legal? Uma outra questão para a gente fechar, ó, dá o print aí, é uma questão muito legal também, que diz o seguinte, ó. Considerando o alvo mostrado na figura a seguir, essa questão, ó, e a que a gente acabou de fazer, está no capítulo de exercícios, tá legal? Vamos lá. Considere o alvo mostrado na figura a seguir. Está aqui o alvo. Construído com 3 circunferências tangentes 2 a 2. Então, são 3 circunferências tangentes 2 a 2, onde DA igual a AC, que é igual a 10, e os pontos são colineares. Aí ele quer um dado, é lançado e atinge o alvo. Está aqui o alvo. A probabilidade do dardo atingir a região sombreada é... Pô, Anderson, questão de probabilidade com região sombreada? Sim, é muito mais comum do que você imagina. E sempre que aparecer uma questão desse tipo, bota na tua cabeça que é uma questão de quê? De área. Tá legal? Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Então, vou colocar aqui bonitinho para você, ó. Atenção. Quando ele te dá, quando ele quer, né, melhor dizendo, a probabilidade dele atingir uma região qualquer do plano, você vai fazer exatamente isso daqui, ó. Como é que você vai calcular essa probabilidade? A probabilidade, vou colocar aqui, ó. A probabilidade, você já estudou, creio eu, lá na matemática 3, que é resultados favoráveis dividido por resultados possíveis. Nesta estrutura, a probabilidade é a área sombreada, que é onde a gente quer atingir, dividido pela área total, que é a área desse círculo gigante. Então é isso que você vai fazer, questão de área junto com probabilidade. Tá legal? Então, nosso primeiro trabalho é descobrir a área sombreada. Segundo trabalho é descobrir a área total. E aí você divide uma pela outra e você tem a sua probabilidade. Tá? E você já viu isso aí em matemática 3, creio eu. Então, quando você tem uma questão de probabilidade, é muito mais simples você calcular o total de casos. No nosso caso aqui, a área total. Então, a área total é a área desse círculo grandão, que é
correspondente ao nosso alvo. É a área do círculo. E a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Tudo bem? Ele diz que DA é igual a AC, que vale 10. Então, isso aqui é 10. Isso aqui é 10. Então, como isso daqui é um círculo, correto? São círculos iguais. Então, raio 10, raio 10. Perfeito? Então, o círculo grandão tem raio quanto? 20. Então, a área total, π vezes o raio, que é 20, ao quadrado. Isso dá 400 π. Ele não dá unidade de medida. Segundo passo é calcular o que a gente quer que aconteça, que é a área sombreada. Como é que a gente calcula essa área sombreada? Perceba que essa área sombreada nós calculamos pegando a área do círculo e subtraindo da área desses dois círculos que estão em branco. Como esses dois círculos são iguais, basta nós calcularmos a área deles, a área do círculo menor. Prontinho. Tá aí. Você calcular essa área sombreada. Perfeito? Então, a área sombreada é a área do círculo grandão, que já está aqui, ó. 400π menos 2 vezes a área deste círculo menor. Círculo menor possui raio 10, então isso aqui é π vezes 10 ao quadrado. Isso daqui vai dar 400π, correto? Menos 10 ao quadrado é 100 vezes 2, menos 200π. 400π menos 200π, isso dá 200π. Perfeito? Então, a probabilidade da criança atingir o alvo, área sombreada 200π, área total 400π, e você percebe que a probabilidade é quanto? Meio. Probabilidade é meio. Então tá aí, probabilidade meio é a resposta desse problema. Meio está na alternativa da letra D. Então você tem aí um universo gigantesco de questões diárias que você pode calcular. Tá legal, moçada? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode me falar agora. Se não, você pode falar aí lá no Google Classroom ou jogar no grupo, que eu vou ter o maior prazer em te atender. Talvez na semana que vem, dependendo do teu feedback, eu faça uma outra aula de resolução de questões. Eu posso pegar até essas questões que ficaram faltando e trazer para vocês, ou posso colocar outras, ou até mesmo, se não surgir dúvida nenhuma, a gente já vai partir para o estudo da geometria espacial. Tudo bem? Então, eu desejo aí a vocês uma boa semana, tá legal? Bons estudos, saúde, galera. E até a próxima aula nossa. Valeu, galerinha!